Ícone do Fácil Venda, o pão de mel é um queridinho. E que tal fazer um bolo pão de mel? Uma massa com sabor marcante de especiarias, recheado com camadas de doce de leite e coberto com muito chocolate. Garanto a você que você não vai parar de comer esse bolo de tão bom que é. Então vem comigo aprender mais essa delícia, mas antes já deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações aqui no sininho para você não perder nada do que rola por aqui. Eu vou começar a receita pelo preparo da massa. A massa ela é dividida em algumas etapas e a primeira dela é fazer uma calda aromatizada. Então eu tenho aqui na panela água, vou adicionar aqui açúcar mascavo. Deem preferência para o açúcar mascavo nessa receita, porque ele traz todo um sabor, né, especial para o pão de mel. Caso você deseje também, você pode fazer metade açúcar refinado e metade açúcar mascavo. Para trazer aquele sabor especial, né, característico do pão de mel que vem das especiarias, eu tenho aqui cravo moído em pó, canela em pó, noz moscada raladinha que eu acabei de ralar e gengibre em pó. Eu fiz o meu mix aqui de especiarias que eu gosto muito de utilizar. Você também encontra, né, essas especiarias já todas misturadas em lojas que vendem produtos naturais, que você também pode utilizar. Ou você pode criar também o seu próprio mix, como aqui eu fiz o meu, que eu acho que fica bem legal. Então eu vou adicionar tudo aqui. E com a ajuda do fouet, eu vou misturar tudo muito bem. A ideia aqui é fazer uma infusão com essas especiarias, né, e com açúcar mascavo para que libere bem o sabor na hora que a gente colocar isso na massa, tá? Então agora eu vou levar essa panela ao fogo até levantar a fervura e você perceber que todo o açúcar se dissolveu por completo. Aí é só você desligar o fogo, tampar a sua panela e esperar amornar. Para a segunda etapa da massa, eu tenho aqui, ó, gemas, óleo de soja. Estou utilizando aqui mel puro, mel de verdade, mas se você quiser, você também pode utilizar aqui a glucose, tá? Aquele favinho que a gente compra também em lojas de confeitaria. E por último aqui o leite integral. Vou misturar muito bem aqui todos esses ingredientes e vou deixar reservadinho aqui do lado. Aqui na tigela eu tenho farinha de trigo, vou adicionar aqui chocolate em pó, vou dar uma misturadinha, vou adicionar aqui agora a caldinha que a gente acabou de fazer aromatizada. E agora com o fouet, a gente vai misturando até que tudo aqui se incorpore. Em seguida agora eu entro com a segunda parte das misturas. Mexo muito bem. E agora aqui eu tenho fermento em pó, vou adicionar também bicarbonato de sódio, que ele vai ajudar aqui a intensificar também a cor aqui, né, do chocolate na massa. Aqui eu tenho claras, que eu vou bater agora elas em ponto de neve. E aqui então eu tenho, ó, as claras que eu bati em ponto de neve. Eu começo incorporando aqui uma parte das claras. E aqui nesse primeiro momento não precisa misturar muito devagar, tá? Coloco a segunda parte, só que agora eu vou ter mais cuidado na hora de incorporar, tá? De preferência utilize o fouet e vá fazendo um movimento de baixo para cima. Massa pronta, olha só que massa linda que ela fica. E uma atenção, na hora que você estiver incorporando aqui a clara em neve, não fique batendo, né, o seu fouet aqui na borda da tigela, porque todo o trabalho que você teve de incorporar o ar aqui, colocando as claras, vai ser todo perdido se você fizer esse movimento, porque você vai acabar afundando aqui, tá? A clara, e aí, consequentemente, não vai ter adiantado de nada você ter adicionado aqui as claras em neve, certo? Aqui eu vou utilizar essa forma que tem a medida de 21 centímetros de diâmetro por 5 centímetros de altura. Ela é de fundo removível, mas também vou utilizar aqui sem ser fundo removível, tá? Se você tiver, acaba sendo melhor, facilita na hora de desenformar, mas se você não tiver, dá certo do mesmo jeito. Você vai untar a sua forma no fundo e nas laterais com desmoldante ou manteiga. E aqui eu vou utilizar papel toalha para forrar o fundo aqui da minha assadeira, mas se você quiser, você pode também utilizar o papel manteiga, tá?
Bom, então agora aqui eu vou pesar a minha massa, vou colocar aqui por cima essa tábua redonda, que também pode ser um prato maior, né? Só para eu poder apoiar a forma que tem o fundo removível aqui e ela não afundar, né? Não cair. Taro aqui a balança, 0 o peso da forma, 0 o peso da tábua ou do prato e venho colocando aqui a minha massa. Bom, então aqui eu pesei 435 gramas em duas massas e 450 nas outras duas massas, tá? Essa pequena diferença, depois de assado, acaba que a gente nem percebendo, tá bom? Já preaqueci o meu forno a 180 graus e vou levar agora as massas para assar por aproximadamente uns 30 minutinhos, mas esse tempo variar de mais para menos, vai depender de forno para forno, tá? O importante é que você vai perceber que sua massa vai crescer, você pode apalpar para sentir ela, né? Para ver se tá bem já assadinha e também a sua cozinha vai ficar toda perfumada, né, com o cheirinho do pão de mel e não tem erro. Nesse momento você já pode tirar ela do forno. Massas assadas e olha só como que elas saem, ó. Então, elas não vão crescer tanto porque é uma quantidade pequena de massa, né? Mas ó, são super macias, super perfumadas, um aroma que tá aqui nessa cozinha fantástico. E agora então a gente vai começar a montar o nosso bolo. Eu vou fazer uma caldinha de açúcar agora aqui, aromatizada, para umedecer o bolo. Eu tenho aqui na panela água, açúcar, cravo e canela em pau. Assim que levantar a fervura, eu já posso desligar o fogo. Ela só vai servir para umedecer a massa e trazer um sabor ainda mais especial. Para a montagem do bolo, eu vou utilizar uma forma de 21 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Forrei ela com um saquinho plástico e deixei, ó, sobrando nas laterais. Aqui eu tenho leite condensado cozido, eu cozinhei por 35 minutos. Assim que der esse tempo, você desliga o fogo e eu espero esfriar dentro da panela de pressão, tá? Então eu não tiro a lata de lá. Depois de totalmente frio, aí eu tiro, né, as latas de dentro da panela e aí sim eu abro elas e utilizo. Uma coisa muito importante aqui, perceba que eu tirei ele da lata, mas ele mantém-se em pedaços, tá vendo? Se você ficar fazendo agora aqui o movimento de ficar mexendo isso daqui, o que vai acontecer? O leite condensado vai começar a ficar mole, então ele vai perder essa consistência mais firme. Então é muito importante que você não mexa ele e trabalhe com ele dessa forma mesmo, tá? Caso você queira, você também pode optar em trabalhar com um doce de leite já industrializado. Eu gosto muito da marca da Itambé. E também você pode fazer um brigadeiro de doce de leite. Aqui, como eu queria algo mais prático, e eu também gosto muito, né, do leite condensado cozido, do sabor dele, então eu vou fazer dessa forma aqui, tá bom? Mas ele fica super bem, desde que você não comece a mexer ele aqui, ok? Aqui eu tenho uma manga de confeitar com o bico 1A, que é um perlê da marca da Wilton. Eu gosto de fazer com ele porque ele vai distribuir uniformemente o recheio na massa. Mas se você não tiver o bico, não tem problema, você pode colocar o recheio na manga, fazer um corte que também dá certo. Então aqui eu vou pegar, ó, o doce de leite dessa forma, sem desmanchar ele, ó. E vai ficar assim. Aqui eu tenho o disco de massa que eu só retirei com a faquinha de serra o topo aqui dele, tá? Bom, então aqui não tem segredo, ó, é só vir puxando o papel toalha, ele sai super fácil. E aí é só colocar primeira camadinha aqui na forma. Com uma colher, ó, eu vou umedecer a massa com a calda. E agora aqui, ó, começo colocando o recheio em volta da massa toda. Venho agora aqui com outro disco de massa, viro para baixo, ó, e coloco aqui por cima. Faço uma leve pressão para acertar a massa aqui e rego com mais calda. E novamente venho com mais uma camada de recheio. Venho com mais uma camada de massa, pressiono. Rego novamente e completo com a última camada de recheio. Espalhei a última camada de recheio, agora eu venho aqui com a última parte da massa,
Aperto bem novamente para ficar bem nivelado e finalizo umedecendo com mais calda. Bom, então agora eu vou cobrir esse bolo e aí eu vou levar ele na geladeira por pelo menos o mínimo de 6 horas ou de preferência de um dia para o outro. Vou dar aqui uma ideia agora de uma decoração super legal para o bolo pão de mel. Aqui eu tenho plástico bolha, que eu compro ele por metro. E aí você vai pegar um Perflex, vai umedecer no álcool e vai dar uma passada aqui nele, né? Para poder higienizar. Você vai trabalhar com ele do lado das bolinhas, tá? Para dar o efeito bem bacana aqui. Tenho aqui, ó, chocolate ao leite. Esse chocolate aqui eu já temperei. Aqui no canal tem vários vídeos que eu ensinei como temperar o chocolate por micril, também a temperagem no mármore. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para você depois dar uma consultada, tá bom? Se você não quiser trabalhar com o chocolate puro, você também pode trabalhar com a cobertura fracionada, que dispensa daí o uso do choque térmico. Então aqui eu vou distribuir agora o meu chocolate sobre o plástico bolha. Ó, e com a ajuda da espátula, eu vou espalhando todo ele aqui, ó. Não pode deixar nenhuma camada muito fina, porque senão na hora de você desenformar ele vai quebrar. Mas também não deixe uma camada muito grossa, tá? Uma camada mediana aí de chocolate, ó. Espalhei todo o meu chocolate, agora eu vou transferir ele aqui, ó, para uma assadeira. Vou levar à geladeira por aproximadamente uns 5 minutinhos até que o chocolate cristalize. Então aqui o meu chocolate, ó, já cristalizou, já tá bem durinho. E agora aqui com cuidado eu venho, ó, retirando o plástico bolha. Dicas importantes aqui, ó. Quando você retirar a placa da geladeira, você aguarda uns 2 minutinhos para daí sim você retirar o plástico bolha, tá? Pode ser que o plástico enrosque, né, grude aqui no chocolate em algum buraquinho? Pode, mas isso acontece quando o seu plástico bolha está todo já furado, sabe? Porque ele não tá com as bolinhas perfeitas. Então, por isso, sempre compre o papel bolha novinho, né? Não aperte ele, apesar de dar vontade, né? Não aperte ele, tá? Para que ele mantenha todas as bolinhas intactas. Dessa forma o chocolate ele vai entrar, mas não vai entrar dentro do buraquinho, tá bom? Mas caso isso aconteça, também é só você vir com uma faquinha delicadamente e retirar o plástico, porque sai facilmente, tá? Então, ó, a placa vai ficar desta forma e aí a gente vai utilizar ela em seguida, então, para decorar o bolo. Para cobrir o bolo, eu vou utilizar aqui, ó, uma ganache. Eu tenho aqui 200 gramas de chocolate meio amargo e 100 gramas de chocolate ao leite, que eu levei ao micro-ondas em 30 em 30 segundos até, ó, derreter completamente. Se você quiser, você pode utilizar 300 gramas de chocolate só meio amargo ou também 300 gramas de chocolate ao leite. Só que o chocolate ao leite, né, pela massa já ser doce, o recheio também ser bastante doce, eu acho que fica doce demais se você fizer só com chocolate ao leite. Por isso eu optei em fazer essa proporção entre o chocolate ao leite e meio amargo para ter o equilíbrio aí na doçura, tá? E aqui eu tenho creme de leite de latinha com soro e tudo, que eu misturo muito bem antes. E agora aqui é só ir mexendo até que todos os ingredientes fiquem bem homogêneos. Aqui, para ficar mais fácil, utilize um fouet, que ele facilita muito, ó, a mistura do creme de leite com o chocolate. E olha só que linda que ela fica, ó. Quando ela chegar nesse ponto aqui, tá perfeito, ó, pra gente poder passar no bolo. Então já tem aqui o bolo, né, que eu deixei ele na geladeira de um dia para o outro. Agora vamos começar a decorar ele, ó. Coloquei ele aqui sobre uma boleira. E só assim, ó, olha que lindo que ele já fica. Você poderia servir, se você desejar, ele dessa forma. Poderia jogar aqui uma ganache mais fluida, só para cobrir ele, já ficaria perfeito. Mas eu vou deixar ele com uma carinha de festa. Então, ó, eu vou começar aqui a passar com a espátula a ganache em volta do bolo todo. Aqui não tem segredo, é só você vir, ó, delicadamente com a ganache e espatulando o bolo, tá?
Bom, então ó, finalizei aqui a lateral do bolo, passando uma camada fina de ganache. E essa ganache ela vai me ajudar a blindar o recheio, né, de doce de leite. Vai trazer sabor de chocolate para o meu bolo de pão de mel. E também ela vai me servir como uma cola para eu poder colocar aqui as placas de chocolate em volta. Coloquei aqui no cartucho então o chocolate branco. O chocolate branco nobre mesmo, que eu derreti ele no micro-ondas em 30 segundos. Não precisa fazer a temperagem, tá? Deixa ele aqui no saquinho. E aqui eu tenho a mesma ganache que sobrou, que a gente passou na lateral do bolo. E aí, para ela ficar mais fluida assim, o que que eu fiz? Eu coloquei mais creme de leite. Então eu tenho uma ganache mais firme, né, que a gente passou na lateral do bolo. E agora, para fazer a parte de cima, eu preciso de uma ganache mais fluida. Então eu adicionei aqui mais creme de leite. Não tem uma medida exata, você vai colocando o creme de leite até ela chegar nesse ponto aqui, ó, e ficar uma coberturinha bem fluida, tá? E aí você leva no micro-ondas, depois que você colocar o creme de leite, uns 15 segundinhos, ó, e ela vai chegar nessa textura aqui, ok? Então agora aqui por cima, ó, eu vou colocar a cobertura. Com a ajuda da espátula, eu vou espalhar. Bom, e agora eu vou fazer então aqui, ó, com o chocolate branco, tracinhos, ó. Esse movimento. Coloca, levanta e vai até a outra ponta. Faço na horizontal e na vertical. Como se fosse fazer o desenho que geralmente a gente faz no pão de mel, né? Ó, aqui eu só vou colocar na beiradinha um pouquinho do chocolate branco, só para dar um acabamentinho aqui. Aqui eu tô trabalhando no ambiente refrigerado, então o meu chocolate já endureceu aqui da lateral, a ganache. Então, para colar as plaquinhas, eu estou passando um pouquinho mais aqui, tá? Para ele poder aderir. E agora eu quebrei as placas, né? E vou vir colocando aqui nas laterais. Não tem um jeito certo aqui, tá? Você vai colocando conforme o seu gosto, conforme a sua criatividade, você vai encaixando as placas. Uma coisa importante é que se você perceber que sua ganache da lateral do bolo secou, você vai colocando mais ganache para você ir colando as placas para elas não descolarem, tá? Depois que eu coloquei toda a plaquinha aqui no bolo, eu venho novamente com o chocolate branco para dar, ó, o último acabamento aqui nas bordas. E olha só essa fatia. É um bolo delicioso, perfeito aí para acompanhar um café, para qualquer ocasião, inclusive para festejar. A minha sugestão é que você sirva ele em fatias finas, né? Que dessa forma você consegue sentir bem a massa junto com o recheio e a cobertura de chocolate. Consuma esse bolo em temperatura ambiente. Não consuma ele gelado, porque ele vai mudar totalmente a textura e o sabor dele. Então você pode até manter ele na geladeira, refrigerado, bem embalado para ele não ressecar, mas ele é um bolo que se consome em temperatura ambiente. Aí eu sugiro que 20 minutinhos antes você tire ele da geladeira, né? Espere ele ficar em temperatura ambiente para ser consumido. Ou também você pode manter ele em temperatura ambiente aí por até 3 dias. Eu não preciso nem dizer, né, o sabor desse bolo, essa combinação, né, dessa massa de especiarias com o recheio de doce de leite, a cobertura de chocolate e essas lasquinhas de chocolate. Gente, é uma combinação maravilhosa. Então não deixe de fazer esse bolo, que eu tenho certeza aí que vocês vão adorar. E eu espero que você tenha gostado. Quando fizer, me marca no @betmaz e também deixa aqui nos comentários o que você achou. Te espero então no próximo vídeo, toda terça-feira às 18 horas. Um beijo e até mais!